Boa noite, bem-vindos todos. Boa noite, família MAP. Boa noite, Sônia. Boa noite. Muita alegria de estarmos novamente juntos. Mais um Evangelho no Lar. Iniciativa da nossa casa, desse Coração Azul, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Então vamos começar com a Sônia fazendo uma leitura, breve, um esclarecimento sobre a leitura, nossa prece inicial, e depois passamos para a leitura do Evangelho. Nós vamos ler Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles. Então, uma pequena leitura para a gente abrir os trabalhos desse nosso Evangelho. Enquanto disponha de recursos, cultiva a solidariedade. És um ser social e necessitas da convivência com o teu próximo, a fim de colimares as metas para as quais renasceste. A solidariedade é um dos instrumentos mais valiosos para o êxito do tentame. Torna-te útil, sê gentil, esparze a bondade e, em compensação, jamais te encontrarás a sós. Então nessa nossa leitura, pequena leitura de introdução, fala de solidariedade, que é uma coisa muito importante nos nossos dias e uma coisa que está ficando assim deixada de lado, Porque as pessoas com essa correria da vida estão bem focadas nos interesses próprios, E esquecendo da solidariedade do nosso irmão que necessita. A gente foca no nosso umbigo, nos nossos problemas e vai deixando as coisas seguirem quando a gente sabe que tem tanta gente precisando, tem tanta gente que está realmente necessitando de sempre alguma coisa e que a gente deixa de ser solidário muitas vezes, sabendo que existe essa necessidade, a gente simplesmente vai tocando a vida e fingindo que não está vendo. Fica mais cômodo, Então é muito importante, porque, como diz na leitura, é um dos bens mais preciosos que a gente tem. E a gente ser gentil, a gente já está sendo solidário. Uma palavra de gentileza, já é uma solidariedade, porque às vezes aquela pessoa está num momento tão difícil, todo mundo virando as costas, e só um olhar, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, já vai mudar aquele dia daquela pessoa. Então a gente tem que estar sempre atento em ser solidário, principalmente também olhar dentro dos nossos lares, na nossa casa, porque também não adianta a gente ser solidário lá fora e na nossa casa tá dando encontrões e fingindo que não está vendo uma situação e passar por cima, É uma das grandes dificuldades. Que é muito mais fácil, às vezes, a gente fazer lá fora do que dentro da nossa casa. Então, que sejam importantes, já que nosso Evangelho do Lar vem para fortalecer esses laços de família, fortalecer a nossa família, fortalecer a energia da nossa casa, Então, que a gente seja solidário, começando com os nossos mais próximos, Verdade. Fazer a nossa prece, Senhor Deus, Pai amado, nossos mentores, Francisco de Assis, Fabiano e todos aqueles que estão aqui para nos ajudar, para nos intuir, para nos fazer dessa tarde, noite, um dia, um momento de paz, um momento de engrandecimento, que a gente possa trazer aos nossos lares toda a luz que emana de um Evangelho, toda a luz que emana dos nossos protetores para os nossos lares, fortalecendo assim a união e o amor entre todos. E não por acaso, a gente muitas vezes não dá atenção devida às coisas que acontecem, as coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, como uma leitura complementa a outra. O Evangelho hoje foi aberto no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Em que item? Já na instrução dos Espíritos, reconhece-se o cristão por suas obras. Seria uma coincidência? Enfim,
Quem nos fala é Simeão, em Bordeaux, 1863. E ele nos diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Basta trazer os sinais do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, sou cristão, para ser seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Eis as palavras do Mestre. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore ruim dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo, árvore majestosa cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes. Procura distribuir seus frutos, mas poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles amoldaram a sua vontade, talharam-na de acordo com suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis já nem maus frutos produzem, porque não produzem mais nada. O viajante cansado que para, procurando em sua sombra o fruto da esperança que deve lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que prenunciam a tempestade. Pede em vão o fruto de vida à árvore da vida. As folhas caem secas, a mão do homem as manuseou e remanejou tanto que as secou. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e havereis dar ainda, com abundância, seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Ela quer estender sobre o universo a sua imensa sombra. Não corteis seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que quer atingir o seu objetivo. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, para que não sirvam a ninguém. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. É que existem monopolizadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloqueis dentre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide então, procurar aqueles que estão famintos, trazei-os para a sombra da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas de abrolhos. Meus irmãos, afastai-vos daqueles que vos chamam para vos arrastar para os espinheiros do caminho e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Divino Salvador, o justo por excelência disse, e suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que Deus de luz vos ilumine e que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Complementa, né, Sônia? Tudo que foi dito. E complementa o que já vem sendo dito, né, sobre o que é ser um espírita, o que é ser um cristão. Dizemos que o mundo vive um turbilhão de situações, é verdade. A vida não está fácil. Mas a vida na Terra, no planeta Terra, planeta de provas e expiações, nunca foi fácil. Nunca nos foi dito que seria fácil.
Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições. O tempo todo Jesus nos mostra. E ele diz, olha, mas meu reino não é daqui. Então as bem-aventuranças, ele fala dos aflitos, dos misericordiosos, dos pacíficos e pacificadores. E parece que muitas vezes nós ouvimos essas palavras, lemos, achamos até um texto, muitas vezes poético, como é o Sermão do Monte, né? Mas no nosso dia a dia nós não aplicamos, nós não nos podamos como árvores para dar verdadeiramente frutos. Nós nos deixamos levar pelos ventos, deixamos cair as folhas, muitas vezes não no momento certo, no sentido figurado, né? As folhas como as nossas ações, como a nossa benevolência, como o nosso bem. Como disse a Sônia, quantas vezes um olhar pode dizer tanta coisa. A gente não vai salvar o mundo. A gente não vai poder fazer em termos materiais, tudo aquilo que a gente acha que devia fazer e tudo aquilo que a gente vê a necessidade. Esses nossos irmãos em situação de rua, cada vez em número maiores, os nossos povos indígenas em situação caótica. A gente olha para o continente africano, uma miséria que parece que não tem fim. A gente olha para a Europa em uma carnificina de guerras hediondas, a Ásia, a Oceania, tudo é guerra, é um desentendimento por todos os lados. E a gente parece que não faz parte desse mundo, que isso é uma coisa alheia a nós, que nos mostram os noticiários, as televisões, os jornais, o cinema, mas nós não temos nada a ver com isso. Nós estamos mergulhados na mesma psicosfera, no mesmo ambiente. Cada um de nós tem um papel, é uma folha dessa árvore. E quantas vezes nós nos deixamos secar, porque não nos nutrimos da seiva verdadeira, que é o amor, a caridade, a compreensão, a benevolência. Muitas vezes o mundo nos parece tão duro que num, entre aspas, mecanismo de defesa, nós nos fechamos em nós mesmos. E com isso nós estamos semeando o quê? Que frutos são esses? Quantas vezes a nossa impaciência, a nossa falta de tolerância, de empatia, nos faz fechar os olhos e não ver o outro. Reconhece-se o cristão por suas obras. Não adianta dizer Senhor, Senhor, para ser, entre aspas, salvo. A salvação é alguma coisa que é construída por cada um de nós ao longo das nossas diversas existências, das nossas diversas passagens pelos mundos primitivos que já superamos, e olhar para isso e dizer, poxa, eu já vivi num mundo primitivo e consegui evoluir ao ponto de estar hoje num mundo já de provas e expiações. O segundo degrauzinho ainda. Mas que ele não seja um patamar, que nós não estacionemos aqui. Que a gente não fique só de dizer, Senhor, Senhor, eu rezo Ave Maria, Pai Nosso, creio em Deus Pai, mas não sei o quê, prece de Cáritas, e eu recito aquilo só no céu da boca, mas no coração muito pouco. E quantas vezes uma pessoa que está do nosso lado precisa só de um empurrãozinho para realizar uma obra grandiosa, né? Para quantas pessoas nós somos exemplos? Exatamente. Né? Para quantas pessoas nos olham se motivando, né? Se inspirando na gente para seguir em frente e dizer, se eles conseguiram isso, por que eu não consigo? Então, a gente tem essa responsabilidade de mostrar que não é fácil, que se a gente está em algum lugar é porque a gente batalhou por isso, fez por onde, e que eles podem também. Agora, nessa fala da Miriam, que reconhece o cristão por suas obras, então as nossas obras também muitas vezes são ajudar os outros nas suas obras, em criarem as próprias, né, vidas, as próprias o próprio crescimento, como a árvore da vida, né? É uma folhinha lá que está quase desnutrida, mas que ainda tem chance, e a gente consegue simplesmente molhando um pouquinho, né? Isso é uma coisa muito importante, né, que São Francisco dizia, é preciso evangelizar sempre. Se necessário, use palavras. E ele dizia também, cuidado com a sua vida. Pode ser o único evangelho que alguém vai ler. Chega a me arrepiar essa frase de Francisco, né? A gente sabe que influencia na nossa casa mesmo. Você vê a tendência das pessoas que moram com a gente, a se
parecerem, né, conosco. É. Como é importante a gente dar esse exemplo de força, De vida, né? De vida e, enfim. Da prática do Evangelho. Esse é o verdadeiro cristão. Ah, você vive sempre o Evangelho? Óbvio que não. Não, muito pouco. A gente fala, vive o quê? 10% quando vive muito. Mas saber que é assim e que depende só de mim, a minha mudança, que só depende de mim, o meu autoconhecimento, para eu efetuar as mudanças necessárias, e eu olho para o outro que tinha a mesma dificuldade que eu e vejo que ele já deu um passo. Então é como a Sônia disse, bom, se ela pode, por que eu não posso? O amor de Deus por nós é o mesmo, o caminho é o mesmo. Então, sejamos nós evangelizadores, não de ficar falando, porque é fácil falar. A gente lê, a gente ouve pessoas falando, a gente estuda e a gente chega e fala. E uma coisa que a gente vê muito, né, Sônia? Onde tem mais solidariedade entre aqueles que têm menos. Mais necessitam, verdade. É impressionante. Eles se ajudam muito. Né? Muito. E eles são exemplos para nós. É para a gente, às vezes, ficar com vergonha. Você vê uma pessoa em situação de rua pedindo uma comida, você dá um prato de comida e ela vai dividir com quem está do lado e às vezes com o cachorrinho que ela tem, por quem essa pessoa devota um sentimento verdadeiro. E aí a gente olha para o cachorrinho que gosta daquela pessoa e a gente, quantas vezes, tem repugnância pela pessoa. Então, a vida é um evangelho, é um livro aberto. Depende da gente cultivar, como diz aqui no texto. A árvore é boa, o problema é o jardineiro. Que jardineiros nós somos? Que adubo nós estamos colocando? O que nós estamos semeando? Vamos tentar botar mãos à obra, mãos à obra, né? Como diz o texto, é comum a gente ver no centro, né? Porque no Espiritismo não tem essa história só das preces prontas. A prece espontânea é esperada. E a gente diz, fulano, faz a prece. Ah, eu não. Ah, eu não sei fazer prece. Mas como não sabe fazer uma prece? Você fala com Deus? Você se comunica com o mundo espiritual? Sim, então você sabe fazer uma prece. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque eu não vou falar bonito. E daí, Jesus nos disse, quando fordes orar, entra no silêncio do teu quarto interior, onde o Pai tudo ouve. O Pai ouve o nosso silêncio, o nosso coração. E Ele ouve as nossas boas ações, né? E na passagem do óbolo da viúva, né? Que Jesus diz aos discípulos que aquela mulher que deu só 2 moedinhas, deu muito mais do que aqueles que faziam estardalhaço e davam de tudo que sobrava para eles. Ela deu até do que faltava. Ela deu amor. Então fica essa reflexão para a gente, né? Para sermos evangelhos, para sermos evangelizadores. Então, no encerramento, vamos elevar novamente nosso pensamento aos bons espíritos, aos nossos guias, mentores, agradecendo pela oportunidade do encontro, agradecendo pela oportunidade de juntos ouvirmos a palavra de Jesus, a mensagem dos bons espíritos que nos alimentam, nos orientam e que nesse momento de todo esse trabalho, ele já vem energizando as nossas águas, trazendo para nós, para o nosso lar, energias de bem, de paz e de amor. Então, vamos beber a nossa água na certeza de que ela contém uma parcela importante do trabalho dos bons espíritos e que nós fomos capazes de, com esse chamado, dessa evocação, trazê-los até nós. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.